Bom, vamos continuar nossa aula, certo? Fazendo uma revisão básica da estrutura geral do tubo digestivo. Falamos na aula anterior que o tubo digestivo apresenta, de forma básica, uma mucosa, uma submucosa, uma camada muscular e uma serosa, certo? Em sua grande parte, uma serosa. Tá? Então, esse conjunto dessas 4 camadas, certo? Vai ser a base de praticamente de toda essa aula daqui para frente. Tá? Bom, vamos começar, portanto, então, falando sobre o esôfago. O esôfago é um tubo razoavelmente longo. Tá? Tem uma porção dele que está na cavidade torácica, outra na cavidade abdominal. Tá? Ele é revestido por um epitélio estratificado pavimentoso não caracterizado, mesmo da cavidade bucal. Apresenta uma lâmina própria de tecido conjuntivo, certo? E uma musculada mucosa formada por 1 ou 2 camadas de músculo liso. Tá? Então, nós temos, portanto, uma mucosa com as 3 camadas básicas. Bom, a submucosa de tecido conjuntivo denso apresenta-se rica em glândulas chamadas glândulas esofágicas, que são glândulas mucosas, que é o único local onde você vai encontrar uma glândula acinosa mucosa pura. Tá? Produz, obviamente, um muco, certo, lubrificante desse esôfago. Tá? Vamos encontrar a camada muscular formada pela camada circular interna e a camada longitudinal externa. Tá? Aqui acontece uma coisa interessante. Na região inicial do esôfago, você consegue controlar, certo, a deglutição. Tá? Portanto, você tem músculo estriado esquelético. Tá? Na porção central, certo, no terço central, você tem uma mistura de músculo estriado esquelético e músculo liso. E na porção final, no terço final, apenas músculo liso. Portanto, esse é o único órgão do tubo digestivo que você vai encontrar esses 2 tipos de músculo, certo, na sua camada muscular. Daqui para frente, todas as camadas musculares serão formadas por músculo liso. Nós temos o tecido conjuntivo, certo, logo adjacente, e na parte que nós temos, certo, torácica, nós vamos ter apenas o tecido conjuntivo, formando aqui uma adventícia. Enquanto que na parte abdominal nós vamos ter a serosa, né, o peritônio, a parte visceral da serosa, certo, envolvendo esse esôfago, formando, portanto, a serosa, tá? Que é o tecido conjuntivo e o mesotélio. Tá? E na parte torácica, a adventícia. Bom, função básica, transporte do alimento da boca ao estômago. Tá? Aqui você vê uma imagem, certo? Com epitélio estratificado, lâmina própria, tá? Musculada mucosa, aqui glândulas mucosas na submucosa, tá? E as 2 camadas musculares e aqui uma serosa, certo? Obviamente, essa parte desse esôfago nós estamos falando uma parte que está na cavidade abdominal. Bom, saindo do esôfago, vamos para o estômago. Tá? Há 4 porções bem distinguíveis no estômago. Certo? Nós temos a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro. Tá? Bom, a cárdia é essa região de transição do esôfago para o próprio estômago. Certo? O fundo e para o corpo do estômago. O piloro é a transição do estômago para o duodeno. Tá? O fundo e o corpo são praticamente idênticos histologicamente falando. Tá? Tanto essa mucosa, certo? Essa mucosa é totalmente pregueada, certo? Não são cheias de dobras, tá? E ocorrem muitas fossetas, muitos buraquinhos aqui, onde desenvolvem as glândulas que estão aqui nesse estômago, tá? A lâmina própria é muito rica em células musculares lisas e células linfóides, tá? E todas as glândulas desse revestimento desse estômago, certo, secretam um muco protetor alcalino para não deixar o ácido clorídrico destruir a mucosa. Bom, vamos observar primeiro a cárdia, certo? A cárdia é um pedaço muito pequenininho, certo? Muito pequeno, tá? No ponto de transição entre o esôfago e o estômago. Claro, nós estamos pegando aqui do esôfago, nós sabemos que o esôfago tem um epitélio estratificado pavimentoso, não caracterizado, certo? Uma lâmina própria, muscular da mucosa, glândulas na submucosa, tá? Bom, esse epitélio ele vai afinando, certo? Até que não chega na parte do estômago, nós vamos encontrar o epitélio cilíndrico simples, que é o epitélio que reveste o estômago, tá? Bom, então nós vemos essa transição de epitélio aqui. Uma lâmina própria de tecido conjuntivo e a camada muscular da mucosa acompanha, certo, a do esôfago. Em locais de transição, normalmente ocorre uma fragmentação dessa muscular da mucosa. Tá? Então nós temos aqui uma mucosa formada agora por epitélio cilíndrico simples, diferente da mucosa do esôfago, estratificado pavimentoso não caracterizado. Aqui nessa mucosa nós vamos encontrar glândulas cárdicas, porque esse epitélio adentra dentro dessa lâmina própria, produzindo glândulas tubulares simples ou ramificadas que apresentam uma porção excretora curta e uma secretora longa. Tá? Bom, adentrando a submucosa acontece uma coisa interessante. No estômago não temos glândulas na submucosa, mas na região da cárdia, algumas glândulas esofágicas adentram essa região da cárdia. Então nós chamamos essas glândulas,
que são caracteristicamente esofágicas, de glândulas cárdicas esofágicas, porque são glândulas mucosas, certo? Na região de transição ocorre uma bagunça em tudo isso aqui. A camada muscular circular interna e longitudinal externa também se alteram devido à formação de uma estrutura chamada esfíncter da cárdia. Tá? Então, elas ficam mais espessas nessa região, certo? Mas continuam as duas camadas musculares. E, posteriormente, nós vamos encontrar a serosa envolvendo essa parte, certo, da cárdia, tanto na parte do esôfago quanto na parte do estômago. Tá? Nódulos linfáticos são muito comuns em região de transição. Plexo mioentéricos também vão surgir aqui e plexos submucosos também estarão presentes nessa região. Tá? Aqui só para vocês observarem a região de transição, certo? A parte do estômago, a parte do esôfago, a parte do estômago. Aqui, ó, a quantidade de músculo liso formando o esfíncter pilórico, aqui as glândulas esofágicas que adentram essa região do estômago e aqui as glândulas pilóricas, glândulas cárdicas, tá? Então aqui glândulas cárdicas, o epitélio, certo, do esôfago, epitélio do estômago, glândulas cárdicas esofágicas, a musculatura mucosa alterada, certo? E um pouco do esfíncter aqui embaixo. Bom, adentrando o estômago, vamos encontrar o fundo e o corpo, que são histologicamente idênticos. Certo? Então, saímos aqui da cárdia, vamos adentrar o estômago. O estômago, ele apresenta revestido por epitélio cilíndrico simples também, e cheio de fossetas, cheio de cavidades, onde desembocam as glândulas fúngicas. Essas glândulas fúngicas são glândulas tubulares simples ou ramificadas, que apresentam o epitélio cilíndrico na região da fosseta. Tá? Ela apresenta uma porção chamada istmo, que é rica em células mucosas também, essas células de revestimento, tá? Células troncos que vão multiplicar para formar essas células de revestimento e as células do resto da glândula. Tá? Células parietais, que são células produtoras de ácido clorídrico. A região do colo apresenta também as células tronco, células mucosas do colo, tá? Células parietais, certo? Células enteroendócrinas, produtoras de hormônios, e as células começam a ter um grande aumento de células parietais. Tá? Encontramos aqui também a célula principal, que é a célula produtora do pepsinogênio. Tá? E na região final, na base, vamos encontrar especialmente, em sua maior quantidade, células parietais e células principais, além de células enteroendócrinas. Tá? Bom, essa glândula tem a função de produzir o ácido clorídrico, certo? E o pepsinogênio, e lançar na luz do estômago. Nós temos depois dessa camada mucosa, observe, a camada mucosa apresenta glândulas. Tá? Nós temos a musculada mucosa, concluindo, portanto, essa estrutura chamada mucosa. Depois vamos encontrar uma submucosa. Na submucosa do estômago não existem glândulas, apenas tecido conjuntivo, vasos, nervos, etc. E, obviamente, o plexo submucoso. A camada muscular do estômago também é diferenciada. Ela surge uma nova camada, chamada camada oblíqua interna, certo? É uma nova camada muscular. A circular vai continuar, só que agora, como existe uma nova, ela agora passa por ser a camada média. E a longitudinal continua, a longitudinal externa, tudo de músculo liso. Tá? Depois nós vamos encontrar uma serosa bem delicada. Logicamente, nós já sabemos que essa serosa não é nada mais do que a porção visceral do peritônio. Tá? Bom, então nós temos aqui, certo, as 4 estruturas básicas. Observe que na mucosa não vamos encontrar glândulas. Não encontramos glândulas na submucosa, diferente do esôfago, que existem glândulas na submucosa. Funções básicas, certo? Ingestão parcial desses alimentos, certo? Secreção de enzimas, hormônios, na sua bula alimentar, enfim. Bom, nós temos aqui, certo? Um corte do esôfago, tá? Com as fossetas gástricas, o epitélio de revestimento. Aqui a mucosa, tomada por glândulas fúngicas, a musculada mucosa, submucosa e as camadas musculares com a serosa bem delicada. No maior aumento você vê a fosseta com o epitélio cilíndrico simples, tá? E aqui você observa as glândulas com a célula parietal, essa vermelha maior, certo? E as células principais levemente basófilas, tá? Essa aqui é uma glândula tubulosa, certo? Você vê que é uma estrutura tubulosa. Bom, piloro. O piloro é a região de transição entre o estômago e o duodeno, tá? Então nós vamos encontrar aqui na parte do estômago as fossetas gástricas, as glândulas fúngicas, certo? E aí vamos adentrar ao intestino delgado, tá? Bom, no intestino delgado vamos encontrar na mucosa as glândulas pilóricas, que são muito similares às glândulas cárdicas, só que aqui a porção excretora aqui é longa, tá? Observamos muitos nódulos linfáticos, região de transição, certo? Uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, um epitélio cilíndrico simples igual ao epitélio do estômago. Porém, aqui as células são menores, certo? E
as células, começa a surgir uma célula chamada célula caliciforme. E essas células ao lado da caliciforme nós chamamos de células absortivas, porque a função do intestino, na verdade, é a absorção dos nutrientes. Tá? Elas possuem muito microvilosidades, certo? Que, se associadas ao glicocálice, formam aquilo que nós chamamos de bordinha escova. Lâmina própria de tecido conjuntivo, muito rica em músculos lisos e nódulos linfáticos. O que você percebe diferente na hora que você muda, certo, de um órgão para outro, é a presença dessa dobra da mucosa que nós chamamos de vilosidade. Tá? Então, o intestino delgado, certo, é rico em vilosidades, enquanto o estômago não existem vilosidades. No estômago existem criptas ou focetas, aqui também existem criptas neste órgão. Tá? Então, nesse ponto de transição, você vê as duas coisas, parte de estômago e parte de intestino delgado. Tá? Encontramos a muscular da mucosa, junto com o epitélio, lâmina própria, essas vilosidades formam a mucosa. Bom, nós vamos encontrar uma submucosa, certo? E aqui surge uma coisa interessante. No intestino delgado, certo? A parte inicial dele, que é o duodeno, existem glândulas que têm a função de produzir um líquido alcalino para neutralizar, certo? O quilo que está altamente ácido, não é isso? Então, ele vem aquele alimento, certo? Aqui sendo digerido, extremamente ácido, então essa glândula vai neutralizar esse ácido para não destruir a mucosa do intestino. Tá? Essas glândulas, elas são glândulas pilóricas, só que estão aqui na região do piloro, né? Elas, na verdade, são glândulas duodenais, glândulas de Brunner, tá? Mas elas estão aqui na região do piloro, parte dela começa a surgir aqui. Tá? Então, você pode chamar elas de glândulas pilóricas, mas elas são, na verdade, glândulas de Brunner, glândulas duodenais. Bom, nós temos aqui muitos nódulos linfáticos. E nessa região também existe um espessamento dessas camadas musculares, formando o esfíncter pilórico. Tá? Embora as camadas circular interna e longitudinal externa comecem a surgir mais nitidamente. Certo? Posteriormente, nós vamos encontrar uma serosa, certo? Formada por um tecido conjuntivo frouxo e o mesotélio, certo? Que é o epitélio pavimentoso simples. Aqui é uma região de transição, onde você vê vilosidades de um lado, do outro lado somente criptas, tá? Pontos de transição ocorrem muitos nódulos linfáticos. Então aqui nós vamos encontrar, inclusive, início das glândulas duodenais aqui, que são chamadas de glândulas pilóricas duodenais. Tá? Aqui nós temos as glândulas pilóricas típicas, certo? Na mucosa. Bom, o intestino delgado, portanto, é aquela região de absorção dos nutrientes, certo? Normalmente apresenta 5 metros de comprimento, consiste em 3 porções distintas, que é o duodeno, o jejum e o íleo, embora o duodeno e o jejum e o íleo são histologicamente idênticos, certo? Com exceção da região da placa de Peyer, que você sabe, se viu a placa de Peyer, portanto é o íleo, tá? Bom, a mucosa apresenta estruturas, certo, que aumentam a superfície de absorção. São as pregas, as vilosidades, as microvilosidades, e tudo isso multiplicado dá um aumento de 600 vezes da superfície intestinal, sendo que o equivalente a 200 metros quadrados de área de absorção. É uma área muito grande para absorção de nutrientes. Tá? Bom, seguindo aí o duodeno, certo? Nós vamos começar saindo do piloro, né? Pegamos aqui a porção do duodeno. O duodeno, ele vai apresentar as pilosidades, certo? Revestidas pelo mesmo epitélio, com células absortivas, células caliciformes e célula com borda em escova. Tá? Então, ele é rico em velocidades, certo? Então, apresenta esse epitélio cilíndrico simples, com lâmina própria, de tecido conjuntivo, não é isso? Apresentam a muscular da mucosa, e aqui acontece uma coisa interessante. Todo o intestino apresentam glândulas chamadas glândulas intestinais ou glândula de Lieberkühn ou cripta intestinal. Essa glândula, ela apresenta formadas pelas células absortivas, certo? Pelas células caliciformes, pelas células enteroendócrinas produtoras de hormônios, células troncos que vão formar as novas células, tá? E as células de Panay, que são células que produzem lisosomas que matam bactérias. Tá? A renovação é elevadíssima nesse intestino. Essas células se renovam a cada semana. Bom, saindo da mucosa, vamos encontrar então a submucosa, e na submucosa vamos encontrar fantásticas glândulas de Brunner, glândula duodenal. Enquanto existir glândula duodenal na submucosa, você sabe que está vendo o duodeno. Certo? Acabou as glândulas duodenais, então adentramos ao jejum e o íleo, que a grande sua maioria são idênticos. Né? Bom, depois da submucosa com glândulas, nós temos a camada muscular circular interna, longitudinal externa, formando a camada muscular, de músculo liso, e nós temos uma serosa bem delicada, formada por tecido conjuntivo e extrato submesotelial, o mesotélio epitélio pavimentoso simples.
Aqui você observa um corte, não é isso? Vilosidades, tá? Com células caliciformes, células absortivas, lâmina própria, muito rica em linfócito, músculo liso, glândulas intestinais ou glândulas de Lieberkühn, que são criptas com esses buraquinhos que adentram aqui, a muscular da mucosa, e você percebe aqui que a submucosa está tomada por glândulas. Então, enquanto tiver glândula na submucosa, nós sabemos que estamos olhando o duodeno. Aqui a camada muscular circular, longitudinal e uma serosa quase invisível nessa lâmina. Bom, jejum no ilho. Jejum no ilho, praticamente, ele é idêntico ao duodeno. As estruturas são as mesmas, com exceção de um pequeno detalhe, certo? Você não observa aqui na submucosa as glândulas duodenais ou de Brunner, certo? Em compensação, certo? Você vai ver uma grande quantidade de microvírus bem especializados em absorção, de vilosidades bem adaptados à absorção, certo? Você vai ver uma borda de escova bem desenvolvida também. Tá? O epitélio é o mesmo, certo? Forma da mucosa, tá? Os plexos submucosos vão estar aí, como eu falei, tem em todo o tubo digestivo, representei aqui só para vocês não esquecerem, tá? Plexos mioentéricos também aparecem em todo o tubo digestivo, desde o esôfago até o reto, tá? E aqui nós temos, portanto, uma serosa, com tecido conjuntivo, certo? E o mesotélio. Tá? Então, a estrutura praticamente é a mesma do duodeno, com exceção que não existem glândulas duodenais na submucosa. Tá? Bom, aqui vocês observarem, né, as velocidades, a cripta de Lieberkühn, as glândulas, certo? Uma pequena camada muscular pouco visível aqui, uma submucosa sem glândulas, as camadas musculares e uma serosa bem delicada. Tá? Você observa normalmente, você vê a célula caliciforme, a célula absortiva e a borda escova, que é o somatório das microvelocidades com o glicocálix. Uma lâmina própria rica em células musculares lisas e linfócitos, bem vascularizada. Saindo do duodeno, chegamos na íleo. O íleo, praticamente, certo? Ele é similar ao duodeno, com exceção de que alguns detalhes bem simples aparecem aqui. Primeiro, a gente consegue perceber um aumento gradual das células caliciformes, tá? Embora pouco perceptível. Surge a célula M. Na verdade, a célula, o enterócito, a célula absortiva, ela é idêntica histologicamente à célula M. Só que aqui essa célula não tem função de absorção. A função dela é facilitar a saída do linfócito da mucosa, certo? Para a luz da placa de Peyer, para a luz do íleo. Tá? Bom, histologicamente você observa que ela é idêntica ao jejum no íleo. Não existem glândulas na submucosa, existem glândulas na mucosa, que são as glândulas intestinais, certo? Plexos mioentéricos, etc. O que vai acontecer de diferente aqui? Aqui você vai perceber uma coisa, tanto parte da mucosa como da submucosa vão ser tomadas por um tecido linfóide denso altamente rico em nódulos linfáticos. Porém, é só de uma banda dessa estrutura. Tá? Então, se você encontrou a placa de Peyer, você sabe, você está olhando no íleo. Somente aí você garante que é o íleo. Tá? Então, nós temos aqui grande quantidade de nódulos linfáticos que invadem, inclusive destroem parte da muscular da mucosa. Observe um corte transversal, que você vê que a placa de Peyer está apenas em uma das bandas do íleo. Tá? Então aqui você vê vários nódulos linfáticos, a muscular da mucosa. Observe que estão invadindo aqui, ó, a mucosa invadindo as vilosidades. Tá? E aqui muitas vilosidades. Se você olhar só esse lado de cá, certo? Não tivesse vendo isso aqui, você diria simplesmente que isso aqui pode ser jejum ou íleo, porque você não vê as glândulas de Brunner na submucosa. Tá? Bom, saindo do intestino delgado, vamos para o intestino grosso. Esse é relativamente curto comparado com o intestino delgado, que tem 5 metros. Ele tem apenas 2 metros. É formado por várias porções, só que isso aqui são divisões praticamente anatômicas. Histologicamente, eles são idênticos, com exceção na região final do ânus, onde o epitélio passa a ser estratificado pavimentoso não queratinizado. Tá? As células absortivas têm os microvírus curtos e tem poucas células enteroendócrinas. Na verdade, ela tem maior quantidade de células caliciformes. Tá? Na região anal existe um plexo venoso bem extenso. Tá? E as fibras musculares, da longitudinal externa, formam tipo tênias, formam filamentos, faixas, certo? Longitudinais a este órgão. Isso é visto melhor em anatomia. Bom, então o intestino grosso ele apresenta, se nós saindo aqui da placa de Peyer, nós vamos encontrar, certo? Uma mucosa, certo? E você já percebe a primeira coisa dessa mucosa, não existe vilosidade. Tá? As glândulas intestinais continuam lá em grande quantidade, certo? E você percebe uma coisa interessante nessa glândula intestinal. Ela apresenta muitas células caliciformes, produz muito muco para facilitar, logicamente, o deslocamento do bolo fecal pelo tubo, pelo intestino grosso. Tá? O epitélio continua cilíndrico simples com células
células absortivas e muitas células caliciformes. Lâmina própria de tecido conjuntivo muito rica em nódulos linfáticos. Tá? E a muscular da mucosa, a mesma com o músculo liso. Essas estruturas formam a mucosa. A submucosa, a ausência de glândulas. Apresenta nódulos linfáticos, certo? Plexos submucoso. Tá? A camada muscular, as duas, circular interna e longitudinal externa, também apresentando, logicamente, plexo mioentérico. E na serosa ocorre uma coisa interessante, ocorrem as projeções dessa serosa, certo? Ricas em tecido adiposo, que nós chamamos de apêndice epitélio. Mas, no geral, ela também é formada por um tecido conjuntivo, o mesotélio, certo? Então, o epitélio pavimentoso simples, nós já sabemos que esse mesotélio, na verdade, é a porção visceral do peritônio, tá? Funções básicas, absorção de água, fermentação, formação da massa fecal e a produção do muco para o deslamento desse bolo fecal. Aqui você vê um corte, certo? Com uma dobra, logicamente, da mucosa, nódulo linfático na submucosa, muitas glândulas intestinais ricas em células caliciformes e ausência de vilosidade. Você não vê vilosidade aqui. As duas camadas musculares e uma serosa quase imperceptível nesse corte. O apêndice permiforme, já falamos sobre ele também, certo? Na verdade, é uma parte do intestino grosso, portanto, não há vilosidades, certo? O apêndice. Apresentam glândulas de Lieberkühn, só que em menor quantidade, e elas são também menores, tá? O epitélio continua o mesmo, cilíndrico simples, com muitas células caliciformes, características do intestino grosso. Apresenta uma lâmina própria, tomada por tecido linfóide denso e nódulos linfáticos, que normalmente você pega um apêndice e já está infeccionado. Geralmente, a camada muscular da mucosa pode desaparecer quando está muito infeccionada, tá? Então, nós temos uma mucosa, certo? Com pouca muscular da mucosa, uma submucosa rica em nódulos linfáticos e tecidos linfáticos, certo? Camada muscular circular e longitudinal, certo? Bem delicada, não é uma camada muito espessa, mas continua musculosa as duas camadas, e uma serosa externamente altamente vascularizada, tá? Aqui você consegue visualizar, portanto, a luz, sem vilosidades, poucas glândulas intestinais ricas em células caliciformes, muitos nódulos linfáticos, tanto na submucosa como na mucosa. A muscular da mucosa você vê uns pedacinhos aqui, mas a maioria dela foi destruída por esse processo inflamatório. As camadas musculares e aqui uma serosa, certo? Pouco visualizada, né? Bom, essa é a segunda parte, certo? Tem ainda a terceira parte, que são as glândulas anexas ao tubo digestivo, certo? Mas a nossa bibliografia básica é isso aí, tá? Então, até a próxima.